Eu vou fazer a prece inicial. Então, vamos no mesmo pensamento, na mesma sintonia, ligados no amor do nosso Senhor e Mestre Jesus. Agradecermos pela oportunidade do estudo à luz da doutrina espírita, desses conhecimentos passados pelo Cristo, que possamos, com esses estudos, nos motivar para que a nossa atuação na vida seja uma atuação com mais energia, com mais amor, com mais sensibilidade, que possamos mudar um pouco a trajetória dos nossos instintos passados, do homem velho, rumando os nossos objetivos rumo à luz. Então, nessa tarde de domingo, nós pedimos a presença dos bons amigos espirituais, da nossa Mãe Maria, dos nossos anjos da guarda, para que os nossos estudos ocorram nesse clima de paz e de fraternidade. Que o nosso pensamento também se estenda a todos os lugares onde há pessoas que precisam de um alento para os seus sofrimentos, tanto sofrimentos materiais, né, físicos, espirituais e morais, que possamos fortalecer essa energia do bem que muita gente está concorrendo. Possamos ser mais uns ou alguns a reforçar essa corrente do bem. Está iniciado mais uma reunião de estudos da doutrina espírita do NEP Maria de Nazaré. Que assim seja. Bom, amigos, boa tarde a todos, a gente já falou boa tarde, de repente chegou algum aí. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da semana passada, em que nós lemos aquela passagem que fala sobre a verdadeira família de Jesus. Essa passagem está contida em todos os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus, Lucas, e eu vi que vocês abrangeram bastante, né? Chegaram a aprofundar bastante, mas conversando com o Ramon, nós chegamos a uma conclusão que não poderíamos deixar passar a oportunidade de abordar o livro do Honório Onofre Abreu, que comenta sobre essa passagem. E tem uma riqueza muito grande de detalhes, então nós achamos por bem fazer uma segunda parte, e ao mesmo tempo que a gente vai fazer uma reformulação da reunião passada, a gente vai acrescentando mais alguma coisa. Isso mesmo, né, Ramon? Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, é isso mesmo. Bom, nós vamos colocar o texto na tela e vamos fazer a leitura. Eu vou pedir para alguém se candidate a fazer a leitura, que eu estou saindo de uma gripe aí, estou meio fanho, se vocês puderem colaborar. E a gente vai parando e fazendo as reflexões. O que a gente já falou, a gente dá uma pincelada, o que vocês falaram na primeira parte, acrescenta alguma coisa, e o que não falou ainda, a gente dá uma aprofundada. Quem se candidata aí? A Nara, eu posso, se vocês quiserem. É que eu fico falando demais, às vezes tem outras pessoas aí, fiquem à vontade, viu? Ou cada um lê um pouquinho, de repente a Nara pode ler um pouco. Te ouvir, né? Então, vamos começar, né? Depois, se eu leio um pouco, aí vocês chamam uma outra pessoa, tem tanta gente aí legal, boa. A Neira, a Silvia, a Gleide. Isso. Então, vamos ver. Familiares, Mateus, capítulo 12, versículo 46. E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E, falando ele ainda, é o texto, ensinar foi uma constante na vida de Jesus, sendo a lição falada, tônica de sua mensagem, portadora da vantagem de ser adequada às circunstâncias, necessidades do momento e atender às reações dos presentes.
O mestre permanece falando através das pessoas de boa vontade e bem intencionadas. Sobe um pouquinho. O advérbio ainda traz em seu íntimo o conteúdo da misericórdia, assegurando a manutenção de sua mensagem, atingindo corações. Isso, Nara, só até aí, por Tá bom. enquanto. Por Tá enquanto. bom. Bom, pessoal, o Honório Onofre de Abreu, vocês percebem que ele pega uma pequena passagem, dá uma destrinchada, depois ele pega a sequência e vai destrinchando. Então, nesse início aí, ele fala sobre o início da passagem, né? E falando ainda, que está em Mateus. Aí ele faz uma abordagem dessa pequena frase. Então, a gente pode fazer alguns comentários, vocês fiquem à vontade. Vou começar aqui. Depois, pessoal, puxa aí. Eu achei legal que ele fala assim, ó, que a lição de Jesus ela é portadora da vantagem de ser adequada às circunstâncias, né? E ele fala que também necessidades do momento, né? E atender às reações dos presentes, né? Então, achei uma forma, assim, bem resumida que o Honório achou, né? Encontrou, de dizer que ele foi reagindo ao que acontecia, né? E às demandas que as pessoas traziam para ele, né? E é bonito porque depois ele fala assim que é o advérbio ainda, né? Que traz é um conteúdo da misericórdia que a sua mensagem está atingindo os corações, né? Então ele fez isso lá com as circunstâncias que tinham lá, com as pessoas que estavam lá, com as demandas que elas levaram, mas que chegam para a gente até hoje, né? É isso que é bacana, né, a gente notar, né? Notar que ele estava totalmente entregue ao que estava acontecendo, quando ele fala que ele fazia a vontade do Pai, né? Que o alimento dele era fazer a vontade do Pai, é porque ele, como ninguém, fazia essa leitura do que chegava, né? Das circunstâncias que chegavam, das pessoas que chegavam, das demandas que chegavam. E é legal porque se a gente entender que Deus faz esse filtro de tudo que acontece, então é por isso que, não só pela evolução espiritual do Cristo, mas também pelo conjunto de circunstâncias que Deus levou a ele, né? Para que ele pudesse vivificar a vontade de Deus. Então é bonito. Você vê que toda a vida dele, a vida de Jesus, é uma história alinhavada entre ele e Deus, né? É muito profundo isso. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Porque nós ainda não temos muito hábito de pensar, né? Que tudo que acontece, cada pessoa que chega, cada conversa que a gente participa, cada pensamento tem um motivo, né? E tem um sentido, um objetivo na nossa evolução espiritual, né? Então, seja um objetivo de provocar coisas que a gente precisa melhorar, ou seja, deveres que a gente tem que cumprir, de ajudar, ou de provar, né? Será que ele aprendeu mesmo? Vamos ver, né? E no caso, Jesus estava no outra vibe, né? A situação dele era diferente, ele não tinha que provar nada, ele não tinha que testar nada, ele tinha só que vivificar, porque essa vivência dele ia fazer a gente enxergar, né? Então é tão bonito, né? Não sei o que mais vocês viram, mas o Honório escreveu nessas poucas palavras, não sei, dá a impressão que ele falou isso, né? Eu fiquei aqui pensando, né, refletindo, né, serviu também como, sei lá, para mim como alerta. Fala, o mestre permanece falando através das pessoas de boa vontade e bem intencionadas. Assim, bateu assim, bem forte em mim essa frase. Exatamente. Necessidade, né?
necessidade que nós temos mesmo do orar, de vigiar, realmente estar com o nosso pensamento e nossas ações voltadas, né, para o bem, para o povo. Isso faz um link, né, o Rita, com o que o Ramon disse, que Jesus, ele vivificava a vontade divina. Ele estava junto de Deus, tanto que muitos confundem ele com o próprio Deus. E ele continua, você mesmo disse, falando, né, através das pessoas bem-intencionadas. E a doutrina espírita, mais do que nunca, nos esclarece que todos somos médiuns. Então, sempre que tivermos sintonizados no bem, estaremos falando o que Jesus quer, né? Tá aí a nossa necessidade de sempre estar numa sintonia mais elevada, tentar crescer espiritualmente, para que a gente possa ser intérprete dessa vontade de Jesus, que é a vontade de Deus, consequentemente. E essas são as cartas vivas do Evangelho, que Paulo falava, né? Através das ações. Essas cartas vivas que demonstram através das atitudes, do Evangelho bem sentido, bem vivido e bem praticado, né? E quando ele fala no texto também que aqueles que ainda, né, não se atentaram à mensagem, porque tem um texto da Joana de Ângeles que ela fala que quando a humanidade escolhe Barrabás para viver do que Jesus, isso aí já era renegando a mudança, porque a proposta de Jesus era muito diferente de tudo até então que eles tinham vivido, porque era um povo, uma comunidade regida por uma lei, era um coletivo, todos ali sob a lei de Moisés, né? Mas quando Jesus chega com a sua mensagem vigorosa, forte, ele está chamando a cada um no seu íntimo, na sua subjetividade. Ele nos dá essa individualidade. Ele busca cada um de nós. Ele traz essa mensagem mostrando, ligando a criatura ao Criador. Porque até então, tinha os profetas que faziam essa intermediação. Mas Jesus fala que não, que nós também podíamos ter essa comunhão com Deus. Ele traz esse pensamento para todos nós, nos tirando daquela coletividade e nos trazendo para a nossa individualidade, né? Buscando o íntimo de cada um de nós. Esta é a mensagem mais profunda que a humanidade já viu, né? A nossa individualidade, a nossa conexão com Deus, né? Com o Pai. Isso mesmo. Pessoal, fique à vontade aí. Quem quiser falar é só abrir o microfone. Vejam só vocês. Foram 4 linhas, né? 5 linhas. 7 linhas. Olha o tanto de conteúdo que a gente já conseguiu extrair, né? Na verdade, o Honório ajudando a gente, né? Mas é muito lindo isso. Fique à vontade aí, quem quiser comentar. A gente sabe que Jesus não escreveu nada, né? E o Honório inicia esse comentário dele aí falando que a lição, a mensagem falada era a tônica da mensagem de Jesus, né? Ele não escreveu nada. Em determinado momento lá que ele escreve na areia, mas foi pequenas coisas lá. Mas o conteúdo de vida, né, que a Meire mesmo falou aí, de mensagem vivificada, que é o principal conteúdo que ele nos passou, e que fica para a vida eterna. Essa é a verdadeira forma da gente passar o que a gente é, né? E o Jesus passava o que Deus queria, né? A vontade divina. É por isso que as lições, os exemplos, são válidos para muitos ou para todas as faixas evolutivas. É por isso. Porque ele pegou as circunstâncias que Deus foi mandando e foi vivendo elas, né? E elas se tornaram símbolos, né?
para a gente que a gente pode ler e interpretar qualquer fase que a gente tiver, né? A gente vai olhar e vai enxergar coisas ali que a gente não tinha visto. Isso vai alçar a gente a outros voos. Eu achei muito bonito que a Meire falou, que Jesus veio nos religar a Deus, né? Isso é muito bonito. Que é o papel das religiões, né? É fazer esse religar, né? E o que é, como que a gente atinge isso? Né? A gente atinge isso colocando o bem e o amor na nossa vida. Né? Dá licença. Nada. Tem um texto da Amélia Rodrigues, que ele, é como se Jesus estivesse falando, né? Eu vim apresentar o Pai a vocês, e assim eu fiz. Quer dizer, por isso vou em paz. É um trecho de uma passagem, assim, acho que no final da vida dele. Então, eu achei tão interessante, assim, Jesus não quis deixar coisas, lógico, ele deixou, né? Porque, como fala aí na lição, cada momento, cada pessoa, cada situação específica tinha um sentido particular para ele, e, evidentemente, ele aproveitava desse sentido para deixar um ensinamento, ministrar uma lição, deixar uma proposta de vida para todos nós, né? Toda a sua vida foi isso, todos os seus exemplos foram assim. Mas lá ela resume, eu achei bonito. A minha tarefa era mostrar o Pai a você. Ele não fala mostrar, apresentar o Pai a vocês. Quer dizer, se ele pretendia isso, no sentido assim, que nós, compreendendo o que é Deus, nós vamos entender uma série de coisas que são consequência disso. O seu amor vai justificar tudo aquilo que somos, né? Porque somos criação dele, tudo aquilo que podemos realizar. A sua perfeição, ou a sua perfeição, a perfeição de Deus, quando reconhecemos e aprendemos isso, vamos entender a sua justiça. Porque se tudo é perfeito, por que eu sofro? Tem uma causa justa, causa perfeita, causa válida, não é? O Pai. E como misericórdia, porque o Pai é tudo isso, né? Eu acho que quando ele fala, amai o teu próximo e acima de tudo Deus, né? O teu próximo como a ti, e acima de tudo o Pai. Ele estava querendo apresentar o Pai para nós. Gente, a concepção desse Deus que a gente não tem ainda e a gente tenta ter, né? E começa. Então, quando você pensa, tá tudo certo, tá tudo, Senhor, eu sei que tá acontecendo isso comigo, tá acontecendo isso na vida, na sociedade, na evolução, no nosso planeta, mas tá tudo certo, porque a sua justiça se expressa em todas as coisas. Mas ele quis também mostrar que era misericórdia, que o Pai, né, ao utilizar ou até fazer vigorar essa justiça perfeita, ele não é frio, ele não é um ser que ignora a nossa dor. Por isso ele é tão complacente. Então, ao lado, como fala no Evangelho, né, ao lado dessa justiça, sim, está a misericórdia do Pai. Ao lado da dor, da lágrima, lá no Evangelho fala, ao bálsamo confortador, né? Que nunca Deus vai deixar de nos acolher, né, nesse momento, esperar de nós. E então, eu achei tão bonito o dia que eu li, que ela fala isso. A minha proposta, como se Jesus estivesse falando, era apresentar Deus a vocês. E isso eu cumpri. Então, eu vou em paz. Então, olha, se resumir tudo nisso, né? Que bonito, eu achei lindo isso. E bonito, né, Nara, que ele apresenta e apresenta completo, como você mesmo diz. Porque até então, Deus era entendido muito mais como justiça.
Mas ele veio nos mostrar que não, é justiça e misericórdia. Ainda bem, porque senão nós estávamos perdidos, né? Se fosse só justiça. Como diz o Haroldo, ficaria impagável os erros que a gente Já não comete. entender, né? Então, ele realmente apresentou esse Deus completo para nós. Vamos seguir, então? Nara, continua lendo, por favor, na multidão. Então, vamos lá. A multidão é o outro item, né? Que ele continua. A massa é, sem dúvida, o ponto de partida de todos aqueles que se dispõem ao caminho da redenção. Na medida em que a consciência se faz, torna-se natural a saída vibratória da multidão, ao lado do respeito e valorização da sua presença como instrumento operacional necessário ao crescimento. Jesus trabalhava com a multidão. Era seguido, reverenciado por ela, que o aplaudiu em sua entrada em Jerusalém e bradou irreverente manifestando: crucifica-o, poucos dias depois. Ciente desta volubilidade, recomendou ele como providência acauteladora: não ireis pelo caminho das gentes. Mateus 10, 5. Qual tem sido a nossa posição? Integramos a multidão? Estamos saindo dela? O conhecimento que hoje nos felicita nos conduz a reflexões capazes de estabelecerem conclusões claras, de que se a luta é individual, a alienação quanto à própria real situação espiritual só nos afastaria do objetivo, a vitória do eu crístico. Isso. Obrigado, Nara. Isso aí, pessoal. Fiquem à vontade para comentar sobre essa palavrinha aí, a multidão. Muito interessante a gente pensar sobre isso. Só abre o microfone, tá, pessoal? De novo, quanto o pessoal ganha coragem. Então, olha, esse primeiro comecinho aqui que ele fala, né? É que ele fala assim, ó, à medida em que a consciência se faz, torna-se natural a saída vibratória da multidão. Então, até um exemplo assim, a gente até conversou isso aqui algumas reuniões aí para trás. Então, a gente começa numa vibe que a gente está no meio do povão mesmo, né? A gente começa a mudar um pouco, você já não gosta de ouvir certas músicas, frequentar certos ambientes, e aí vai. Aquilo te incomoda, de alguma forma aquilo vai te chocando com essa nova realidade que a gente vai trabalhando para introduzir. Mas é bonito que ele coloca aqui, né? Ao lado do respeito e valorização da sua presença como instrumento operacional necessário ao crescimento. Porque dependendo da forma como a gente lidar com essa repulsa, com esse distanciamento das coisas mundanas, das coisas do mundão, do que representa essa multidão, a gente pode cair no outro extremo, que é o do isolamento. E a gente pode cair num outro extremo, que inclusive é o do fanatismo, no sentido de começar a odiar e rejeitar as pessoas, né? No sentido de querer impor as nossas realidades, as nossas verdades, as nossas ideias a eles, né? E então eu achei muito bonito, porque a multidão é um instrumento operacional da nossa elevação. Por quê? Porque se eu já saí desse comportamento de multidão, então o contato com ele vai provar que eu já saí realmente. O contato com ele vai me permitir exemplificar. E esse exemplificar são sementes, para quem ainda está na condição de multidão. O contato com a multidão vai verificar se a gente está perdoando, né? Vai verificar se a gente é capaz de compreender. Então, é engraçado porque, vou falar por mim mesmo, alguns anos, quando começou muito essa polarização política, eu estava militando por uma ideia, um caminho que eu achava que era certo.
E aí eu briguei com um monte de gente por causa desse caminho. Aí depois eu percebi que esse caminho que eu estava militando também estava errado. Não que o outro do colega também estava certo, também não estava. Mas é engraçado, porque o que faltou para eu enxergar, né? Faltou entender que até mesmo nas coisas que eu acho que são verdades para mim, pode estar me faltando ainda um monte de estrada para eu alcançar aquela sabedoria verdadeira, né? Correta, aquela sabedoria que ama, né? Porque a sabedoria que ama, ela não odeia, né? A sabedoria que ama, ela encontra uma forma de dizer acolhendo, né? Ela é austera, mas ela não é fanática, né? Então, esse convívio com a multidão, que foi o que Jesus exemplificou muito, né? Porque ele mais do que ninguém estava fora dessa multidão. Mas ele entrou no meio dela, amou ela inteira, plantou sementes nela, né? E ele fez tudo, né? Então ele executou esse instrumento operacional. E por que é instrumento operacional da nossa evolução? Porque é nesse convívio, esse vai e vem, né? Esse bumerangue, esse reflexo. Você age e tem um reflexo, né? Você dá um passo, recebe algo de volta. Você fala alguma coisa, recebe algo de volta. Então, você tem desde o que acontece com o que você age, tanto no ponto de vista físico como fluídico, né? Então, por exemplo, às vezes você vai se posicionar e alguém vai te odiar, porque você está fazendo bem. E aí? Se você já tiver com esse bem, realmente bem desenvolvido internamente, esse mal do outro não vai te atingir nem fluidicamente, né? Mas se você ainda estiver fragilizado sobre as matrizes do melindre, você vai entrar na mágoa e esse fluido vai te atingir. E essas experiências vão surgindo. Só que ao mesmo tempo você vai caindo. Aí você cai, a hora que você vê que você caiu, você levanta, aí você aprendeu de novo. Levanta mais forte, mais consciente. Então, é o termo que ele usa aqui de novo, que eu esqueci. Cadê? Instrumento operacional. Então, instrumento operacional, para mim, é muito fácil, né? Eu trabalho com gestão, né? Então, para mim, é um instrumento operacional perfeito, porque a gente vai caminhando e vivendo e tudo vai acontecendo ao nosso redor para empurrar a gente para frente, se a gente souber aproveitar, né? Senão a gente fica só paradinho, assim, ó, dentro da concha, né? Dentro do casco, que nem a tartaruga, né? Sabe o que eu gosto de pensar também, Ramon? Que a gente, no nosso caminho de partida, a gente está dentro dessa multidão, ele mesmo fala aqui. E a nossa objetivo é sair dessa multidão, mas ao mesmo tempo que a gente sai dessa multidão, a gente já começa a entrar na outra multidão, que é o quê? A nossa multidão verdadeira, que é a multidão da vontade divina, que todos vão chegar um dia. Eu gosto de pensar a criação, que somos seres que também somos individuais, mas que somos todos ligados. Então, não tem como a gente sair da multidão verdadeira, que é a multidão de filhos de Deus. Então, nós temos que sair dessa multidão do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Essa que a massa está indo. Aí sim, a gente sai dela, mas ao mesmo momento a gente objetiva entrar na verdadeira multidão, que é a multidão dos verdadeiros valores. Então, é uma transição. Nossa, na hora que você falou, desculpa interromper, é porque é muito importante, né? A gente tem, eu falo por mim, hein? A gente tem um condicionamento de achar que os espíritos puros estão lá nos Elíseos, né? Não, eles estão com a gente, cara, eles estão cuidando da gente, eles estão se movimentando com esse todo, né? Então, eles só não estão materializados, né? Eles só não têm necessidade de estar aqui, corporificados, né? Outras dimensões, outras formas, mas eles não estão lá vivendo no paraíso, não. Eles estão movimentando com o todo, né? Muito legal que você trouxe. Desculpa, é que eu entusiasmei com isso. Não, mas é isso mesmo. Eu fiquei pensando quando eu fiz essa leitura que a gente não vive, ninguém vive sozinho na solidão.
que viver na solidão é muito triste, é muito perigoso. E um pouquinho que a gente fica na solidão, que às vezes dá vontade de ficar quietinho, fazer as nossas reflexões, logo, logo a gente sente saudade de quem a gente ama. E a gente vai chegar no momento que esse amor vai ser o amor por todos, é o amor que o Cristo tem por nós. Então, imagina como vai ser bom a gente estar numa multidão em que todos se amam. Maravilhoso. Viu, amor? E aí a questão, você colocou, né, que eu também fiz essa reflexão, que afastar da multidão não seria afastar das pessoas, né? Mas afastar das nossas questões internas, né? Nossos defeitos, né? Nossas animosidades, e buscar realmente o nosso crescimento, né? Através do exercício, né? Do amor, da caridade, vencendo os nossos impulsos, as nossas tendências egoístas, né? Você vê que Jesus, com toda a ascendência moral, né? Com toda a verdade, ele teve o tempo todo rodeado de pessoas, né? Exemplificando. E você vê que a maravilha que é isso aí. Esse livro assim, está me deixando assim muito, sei lá, muito empolgada e muito feliz, sabe? Sei lá. E eu entendi também essa questão de afastar da multidão, seja essa questão da gente afastada, né, nas nossas questões internas, né? Buscando vencer a nós mesmos, né? Vencendo o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa intolerância, né, com o nosso próximo. Posso falar? Pode. Tem uma frase que diz: nem tudo que o mundo aplaude é certo. Então, às vezes nós estamos vivendo aí no mundo, vendo, né, tanta coisa sendo oferecida e até sendo louvada aí pelas criaturas, mas nem tudo que o mundo aplaude é bom para nós, né? Eu fiquei pensando nesse afastamento da multidão, que é o seguinte: a nossa evolução, ela é sempre solitária. Eu já li sobre isso, ela é solitária. Por quê? Ninguém pode mudar as minhas ações, elas me pertencem. Então, tudo que eu faço é unicamente meu. Se eu faço bem, eu me beneficio. Se eu erro, eu sou responsável por aquilo. Então, o processo evolutivo, ele é sempre solitário. Quanto ao outro, o que nós vemos? Nós somos sinalizadores, mas nunca também vamos conseguir modificar o outro. Então, nós sinalizamos, nós pais, professores, educadores em geral, as pessoas que influenciam outras, são sinalizadores. Quem fala isso é no livro da Dora, que tem isso, da Educação segundo o Espiritismo. Nós somos sinalizadores. Nós não somos capazes de mudar ninguém. Então, nós mostramos o porquê que é bom o caminho, que nós achamos também, e tudo. Mas a evolução dele será solitária sempre. Mas também será grandiosa, como eu concordo aí que o Hernani falou, gostei muito mesmo. E porque se todos somos filhos do mesmo pai, nós nos constituímos numa única família, né? E Jesus fala isso. Um rebanho e um só pastor, no sentido assim, né? O Pai, Criador de todos, e nós todos como irmãos. Então, sob esse aspecto, essa multidão tem desenvolve em nós, somos seres gregários, essa capacidade de não conseguirmos essa evolução solitária sem reconhecer o semelhante. Olha que beleza, que é a sabedoria divina diante disso, né? Nós precisamos do próximo para aprender a servir, para aprender até para a gente evoluir, porque nós não evoluímos se nós nos isolarmos da convivência com o próximo. Mas sempre reconhecendo que que é esse sair que ele fala aí, a nossa evolução será sempre solitária. Acho que isso mostra. Aí fala, né, que o processo evolutivo é pessoal e intransferível, né?
Quem assina o cheque é a gente mesmo, né? Alguém pode preencher, mas a assinatura é nossa. Senão, não vai compensar. Tem gente que nem sabe o que é cheque, hein, Ramon? Hernani, a gente precisa tomar cuidado, né? Com essa... Esse dia eu peguei um cheque na mão, falei, homem, ainda tá usando ainda? Fiquei meio assustado. É verdade. Tem hora que a gente dá um exemplo assim, tem que tomar cuidado, pouca gente sabe. Se tivesse uma galerinha de 20 anos aqui, não entender, não. Falar nisso na mocidade, quase Não é ninguém sabe. checkmate do xadrez? Isso daí eles sabem, né? Mas é isso mesmo, gente, maravilha. Vamos seguir, então, em frente. Nara, Vamos lá. continuar. Eis que estavam fora. O povo aglomerado impedia seus familiares de se aproximarem. Do mesmo modo, nós mesmos, pertencentes à grande família de Deus e, em consequência de Jesus, também. Multidão que inclui vasta gama de valores externos e internos, na forma de obstáculos naturais e de convenções, conceitos e condicionamentos milenares. Frente a esta verdade, quando identificada com discernimento, o ser que deseja aproximar-se dos legítimos padrões que o Evangelho propõe, diligenciara recursos a fim de vencer os óbices, que passam a ser instrumentos de projeção no rumo de novos degraus evolutivos. Isso aí, tá vendo? Pequenos parágrafos, mas grandes valores. Fique à vontade. Vou manter a tradição da reunião de hoje aqui. Mas se alguém quiser, pode começar antes de mim, não tem problema não. E ele fala assim, olha, obstáculos naturais e de convenções, conceitos e condicionamentos milenares. Então, é interessante isso, porque a gente como espíritas, né? Quantas vezes a gente não se pega fazendo com a doutrina, em maior ou menor grau, porque tem gente que está em funções de liderança, tem quem está só no seu dia a dia, né, executando tarefas sem projeção, vamos falar assim, mas a gente vai fazendo as mesmas coisas, né? A gente vai fazendo sectarismo, a gente vai fazendo imposição de ideias, a gente vai fazendo exclusão, né? Então, e mesmo a gente vai moldando os conceitos para aquilo se encaixar naquilo que a gente não quer mudar. E isso também é um grande desafio a gente perceber isso, porque eu me pergunto muito isso, que assim, hoje a gente está vivendo um mundo que ele estimula a gente a se posicionar. Não, você tem que se posicionar, né, naquilo que você acredita, né? E é verdade. Só que como é que você vai fazer isso sem desrespeitar? Né? Como é que você vai fazer isso de uma forma cristã, né? E eu não sei, eu não consegui achar esse jeito ainda, por exemplo, né? O que eu faço a todo momento é distorcer na minha cabeça as coisas para justificar o erro que eu estou cometendo e continuar fazendo ele. Essa que é a grande luta que eu faço. E são os condicionamentos milenares que a gente tem, né? A gente vem repetindo, 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 né? A gente eu acho que o que tem acontecido na doutrina é um exemplo muito grande disso, né? A gente vê pessoas que, por exemplo, aceitam de tudo e aí a doutrina fica totalmente desfigurada, mistificada. Mas, por outro lado, a gente vê um outro movimento que rejeita tudo também e aí perde muito do amor, da fraternidade.
e até mesmo da caridade, né? Então, e aí, assim, achar esse... agora vamos usar o exemplo do rádio, né, Fernando? Vou eu usar os exemplos antigos. Você vai fazendo ajuste fino ali da rádio, né? Você vai mexendo lá na rodinha até sintonizar na rádio. Não é fácil, porque a gente vai repetindo, a gente repete sem ver, né? Tem coisa que a gente nem viu ainda que está fazendo. Eu estou falando de coisas que talvez a gente já perceba e luta, mas tem aquelas que a gente ainda nem percebeu, né? Então, esses condicionamentos milenares, eu acho que eles são um grande desafio, né? Dentro daquilo que o Honório comentou. Eu penso, Ramon, que essa dualidade que a gente encontra muito ainda, como o apóstolo Paulo falava, né? O bem que eu quero fazer eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço a toda hora. Então, essa reconstrução de nós mesmos diante da mensagem do Cristo exige muito da gente mesmo, né? E há esse conflito mesmo, é normal, porque você está desconstruindo aquele homem velho para nascer um novo. E dentro da psicanálise, eles falam que você tem que reconstruir o novo sob os escombros do velho. Isso causa conflito na gente mesmo, né? Como encontrar esse caminho do meio, né? Esse discernimento que a gente precisa ter, né? Nas nossas posturas, nas nossas opiniões, nos nossos posicionamentos. É isso que está falando no texto, a gente encontrar esse equilíbrio, esse caminho do meio, para a gente se reconstruindo sobre as bases do Evangelho. Não é, Nossa, você é fácil? Não é não. Mas você falou uma coisa tão legal, porque você falou com a linguagem da psicanálise o que ele escreveu aqui embaixo, né? Que os óbices passam a ser instrumento de projeção, né? Então, aqueles erros que a gente ainda comete e que conseguiu deixar de cometer, ele vira um impulso para a gente dar conta do que está por vir, né? Desculpa interromper, só para... E se reconstruindo, né? Dentro de tudo isso. E o que a doutrina nos ensina quando a gente está nesse processo de reconstrução? É a perseverança, né? A gente permanecer firme ali no ideal que a gente tem, né? É a oração, é a paciência, a perseverança, o perdão, né? O recurso da prece no momento que a gente parece que não vai dar conta de jeito nenhum, mas quando a gente bate na porta, esse recurso vem, porque a gente quer realmente transformar. Quando aquilo parte de dentro da gente, quando você quer realmente, a vontade está ali imperando, vem o auxílio e a gente consegue encontrar esse caminho do meio e se equilibrando, né, nesse jogo, nessa dualidade do homem velho com o homem novo. E para isso a gente precisa do amor, né, Meire? Porque o Kardec foi um grande exemplo disso, né? Por isso que ele é chamado do bom senso encarnado. Isso. Porque nos obstáculos que a gente tem, em vários setores da vida, às vezes a razão ou o seu conhecimento só não são capazes. Então, se você não tiver amor, se você não souber esperar, se você não souber silenciar, você não consegue transpor. Às vezes a gente pensa que para transpor um obstáculo você tem que bater de frente, você tem que ir para cima, e nem sempre é assim. Não é. Às vezes convém o silêncio, a espera, para você conseguir superar. E isso que a doutrina espírita traz. É por isso que Kardec não teve como deixar o aspecto moral cristão, né, no caso do Cristo, que é o nosso exemplo maior, de lado. Porque ele é que é o pilar fundamental da doutrina, né? E da nossa vida, se for pensar bem. Você falou uma coisa aí, né? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma parte que os espíritos são bem... A gente acha que eles são bem duros na fala, né? Que eles falam que com a vontade a gente consegue mudar qualquer coisa, né? Com o uso da vontade. E eles falam assim, com bem pouco, né? Acho que é no Livro dos Espíritos. Tá. Só que é um detalhe, dá a impressão, às vezes, que a gente está tentando abrir a porta para o lado errado, esse que é o problema. Porque a gente vai lá e faz um esforço tremendo e avança pouco. Mas é porque a gente está tentando abrir a porta para o lado errado. Se a gente tentar abrir ela assim, ela vai abrir. Mas empurrar ela para aquele lado que tem o bloqueio, não vai abrir, né?
Então, acho que é mais a gente achar esse caminho, né? E é bonito que a Meire falou da questão da oração, do buscar e achareis, porque ele fala assim que a gente vai diligenciar os recursos, né? A fim de vencer os óbices. Então, Deus, ele vai lá, ele investe na gente que a gente fica até com vergonha, né? E quando a gente começa a entrar num caminho desse de mudança, é impressionante, assim, as coisas começam a vir, acontecer, as pessoas ajudar, os bons espíritos também. E você olha e fala assim, não, para. Eu não mereço tudo isso, não, né? Então, essa é uma coisa bem legal, né? Agora, outra coisa também é a questão da culpa, né? Porque quando a gente entra pelo caminho do evangelho, pelo menos acontece comigo, né? Conforme a gente vai descobrindo, o olhar vai abrindo, daí a gente vai enxergando, ó, eu errei aqui, né? Não deveria ter feito assim. Esse, teve esses impactos por causa dessa fala, por causa desse passo, por causa dessa escolha. E aí a dificuldade vem porque a gente sente muita culpa, né? E aí, nem precisamos repetir, isso é um tema que a gente já falou muito, né? Sobre o quanto essa culpa pode ser tóxica, né? O quanto essa culpa pode adoecer a gente, pode travar a gente. Só que, por outro lado, a gente tem que começar a enxergar esse erro cometido e o arrependimento verdadeiro, ele transforma o erro cometido, ele vira uma força para a gente não errar mais. Então, é como você fala assim, olha, quando a possibilidade do erro acontece e você está morrendo de vontade de partir para cima daquele caminho e algo vem e fala assim, você já experimentou, você mesmo fala consigo, você já experimentou o que foi errar? Vai querer experimentar de novo, né? É só assim, não vou experimentar de novo, né? Então, essa questão também de como que os óbices, né? Que são esses erros, esse homem velho, esse jeito velho de agir, ele vira esse impulso, ele vira essa força para a gente dar conta de continuar nessa caminhada, né? Recebendo ajuda, muita ajuda, do nosso anjo da guarda, né? Dos espíritos amigos, né? Isso mesmo. Bom, pessoal, eu gosto muito também de ouvir a voz do Ives, da Silvia, da Gleide, sabe, do Antônio. Então, quem quiser falar, pessoal, fique à vontade. É só abrir o microfone e mandar bala. Aqui, como a Rita diz, né, o livro aí deixa a gente muito empolgado, porque ele mostra com tanta clareza, né, Rita? Essa passagem, que uns detalhes que a gente não percebe. Às Aí a vezes a gente, gente... Desculpa, né, pode pode falar, falar. aí a gente acaba comentando um pouco a mais, Né? e às vezes deixa os amigos aí sem espaço, mas nós não temos pressa, não. Podemos fazer a terceira reunião também, se for preciso, né, Ramon? Não tem problema. Terceira parte. E vamos extrair o que a gente conseguir aí. Vamos fazer a limonada desse limão. Bom, vamos falar então da nossa mãe, né? Sua mãe. Meire, quer ler um pouquinho? Não sei se a Meire tá com o celular, com o notebook. Mas, Nara, continua você mesmo, você está lendo muito bem. Tá, a hora que você quiser que eu pare, você só falar, Não, já sim. a gente A viu, leitura tá tá? boa. Eu digo assim, às vezes alguém também quer ler um pouco. Não é bom, sim. Sua mãe. Maria de Nazaré, esposa de José, carpinteiro, profissão que ensinou a seu filho Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria?
Está em Marcos 6:3. Espírito de evolução extraordinária, tanto que o anjo Gabriel, enviado por Deus à sua cidade, na Galileia, para anunciar-lhe o nascimento de Jesus, falou assim: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Primou pela humildade e obediência. Nas bodas de Caná, nos advertiu ao dizer aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Sobreviveu a seu esposo José. Desencarnou em Éfeso, onde morava em companhia de João, o apóstolo e evangelista. Maria era prima de Isabel, e eis que Isabel, tua prima, concebeu. Está em Lucas. Tinha irmã também de nome Maria, casada com Cleofas ou Alfeu, mãe de Tiago, menor, Judas, Levi, José e Simão. E outra de nome Salomé, casada com Zebedeu, cujos filhos eram João, o evangelista, e Tiago, maior, um dos mais íntimos apóstolos de Jesus. Tiago, maior, e João, ao lado de Pedro, presenciaram praticamente todos os fatos culminantes da vida de Jesus, como, por exemplo, a transfiguração. Em sua obra, escreve Emmanuel: geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção da mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria, como está em Caminho, Verdade e Vida, lição 171. A par desta referência, evidencia-se o sublime ensinamento que a expressão mãe sugere ao nosso entendimento. Aí reside a sede inarredável dos mais valiosos sentimentos, que, gerados nas fibras do coração, serão capazes, ao lado da razão, de nortearem rotas e promover os mais extraordinários lances na jornada empreendida. O Onofre fez um breve resumo, né, de Maria, da trajetória dela, falando aí desde que ela era esposa, né, de José, que era carpinteiro, onde eles nasceram, onde eles cresceram. Fez um resumo, para depois entrar aí na questão da mãe mesmo, né, que Jesus falou nessa passagem. Então, vamos tentar extrair alguma coisinha aí, fiquem à vontade. Aqui, tirando o resumo, né, que são coisas que a gente já estudou bastante, eu achei o finalzinho muito bonito que ele escreveu, que tem a ver também com reflexões que nós já fizemos, né? Ele fala assim, ele explica o ensinamento da expressão mãe, né? Então ele diz assim: aí reside a sede inarredável dos mais valiosos sentimentos, né? Que, gerados nas fibras do coração, serão capazes, ao lado da razão, de nortearem rotas, né? E promover os mais extraordinários lances na jornada empreendida. Então, eu acho que não é por acaso que o nosso NEP chama Maria de Nazaré, né? Que vem para nos chamar a atenção, nos lembrar, né, da necessidade da gente desenvolver essa asa do sentimento. O quanto a gente precisa dela para nortear a nossa evolução espiritual. E para nortear até as nossas escolhas, nossos passos, até dentro do que a gente falou anteriormente, que eu comentei para vocês, que muitas vezes eu vou me posicionando diante da vida e aí eu falo, mas e agora? Eu não sei o que eu vou fazer. Se eu amasse mais, talvez eu saberia, né? Diz que na Terra, ainda, né, no nosso nível evolutivo, o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe.
O doutor Eliseu, ele falava muito para a gente que ele era promotor, né, aí, na parte jurídica, tudo. Então, ele falava que das pessoas que estavam na prisão, era assim, no começo vinham muitas visitas, quando a pessoa era presa. Vinham muitas visitas, às vezes vinham esposas, filhos, parentes, tal. De repente começava a minguar, quando a pessoa ficava muito tempo preso, muitos nem tinham visitas, mas quase todos, o que mais visitava era a mãe. Em todas as situações que ele viveu, que ele teve contato, ele falou, tinha mães que faziam assim 15 anos que estavam visitando os filhos, né? Quando era época de visita, nunca deixou de visitar. Então, era aqui o que mais marcava ele nesse sentido, assim, desse cuidado e amor e preocupação, né? Me fez lembrar, Nara, uma fala do Chico também, quando ele foi convidado a visitar uma penitenciária. Aí as pessoas que estavam junto com ele ficou perguntando, nossa, tinha muito obsessor, você viu, estava cheio de obsessor dentro daquele presídio? Ele fala, não, eu vi ali muitas mães desencarnadas ao lado dos seus filhos. Então é esse amor mesmo que cobra a multidão dos pecados que Jesus nos falou, né? Esse amor que não cobra, esse amor que renuncia, esse amor que quer auxiliar, esse amor que quer amparar. E a gente sabe que esse amor é a Mãe Santíssima que transmite a toda a humanidade, né? Essa mãe zelosa, essa mãe que ama realmente os sofredores, os seus filhos. É um amor, como diz Joana de Ângeles, incomparável, né? Somente o amor de Deus mesmo. Para a gente tentar entender, né, o que é esse amor. E quanta falta nos faz uma mãe. A gente não vai entender, né? Nessa encarnação não vai rolar, né, cara? A gente, Só por tentar compreender mesmo, né? Eu falo assim que a minha mãe desencarnou faz 7 meses, né? E ela foi esse pai e essa mãe. Eu falo que eu com 3 filhos criados, com mais de 50 anos, eu nunca senti uma orfandade tão grande quando a minha mãe partiu. Parece que eu me senti sozinha no mundo, né? Uma dor que não tinha como, só Deus mesmo, a doutrina, Jesus, para conseguir consolar o nosso coração. E foram meses, ainda dói muito. Mas a gente tem aceitação sabendo que ela cumpriu a tarefa dela aqui, mas a falta é algo assim que não tem um dia sequer que eu não lembro da minha mãe. Esse amparo, esse cuidado, né? E a doutrina espírita, Meire, a gente não pode falar isso para todo mundo, está mais no começo, mas entre a gente aqui, nós somos espíritas, né? Eles vivem, né? A gente sabe que eles continuam do outro lado, então, essa certeza da imortalidade, do contato que a gente tem, na emancipação da alma, durante o sono, isso nos traz um conforto muito grande. Eu tenho contato com pessoas de outras religiões que eu vejo um vazio em relação a isso. E nem eu posso falar dessa forma que a gente está falando aqui, porque muitas vezes eles não acreditam, acaba sendo uma invasão. Aí a gente tem que falar de outra forma, né? Foi o que eu comentei com as minhas irmãs no começo. Eu falei assim, a gente sendo espírita, acreditando na imortalidade da alma, sabendo que ela vive, que um dia a gente vai se encontrar, é uma dor terrível. Imagina para quem acha que é o nada. Que dor que não deve ser essa sensação do nada, né? De saber que nunca mais vê aquele que você ama. É muito difícil. E esse é o consolo que a doutrina nos dá, né? A dor é igual, mas a aceitação é diferente, né? A maneira de pensar, de conceber essa dor é diferente. Ela não nos tira a dor, mas ela tira o desespero, né? Verdade. Vou falar um pouquinho aqui, essa questão da presença materna na nossa vida, da importância. Quando minha mãe desencarnou, minha filha tinha 1 ano. Minha filha mais velha hoje está com 42 anos. E aí, não tem um dia que eu não lembro da minha mãe, sabe? É uma presença assim, constante. A gente não consegue realmente esquecer, né? A lembrança, acho que a gente vai carregar para o tempo todo.
E eu me lembrando uma vez, assistindo uma palestra, que eu não sei quem foi o palestrante, falando da questão de Maria, né? Maria, Mãe Santíssima. Ele falando que quando a gente faz uma prece, que direciona essa prece a Maria, Maria Santíssima, que automaticamente nós somos atendidos, socorridos, né? Então, foi uma coisa que me marcou também muito, assim, essa fala desse palestrante. O amor de Maria, né? O amor de mãe, que realmente é um amor incomparável, só o amor de Deus mesmo que vai além, né? Mãe é mãe, como dizem, né? Mãe é mãe. É. Isso mesmo, pessoal. Deixa até as mulheres falar, né, Ramon? Porque elas sabem muito mais que a gente. Vai ter que ser na próxima e nós vamos ter que dar uma boa acelerada, viu, Hernani? Porque tem que ser mais evoluído para ser mãe. Tem que Ô, ser. Hernani, mas tem pai que é pai misturado com mãe, que cuida. Tem isso né? também. É pai. Mãe. Vocês são filhos. Vocês não são mães, mas vocês são filhos. Né? A importância da mãe para vocês é a mesma importância da mãe das nossas mães. Isso é Mas verdade. a gente tá do outro lado, né? Nós não passamos Mas vocês já por isso. estiveram nesse ponto, gente. Vocês têm capacidade também de analisar. Vocês já foram mães. É. Ou vamos ser né? ainda. Então, e nós seremos pais. Ou, né? Os pais também têm um instinto materno, viu? Trazem. Tem melhorado muito, né, nessa compreensão da atualidade, essa questão de acolhimento entre pai e mãe. Isso é um bom sinal, né? O que eu acho que acontece é que a gente vê muitos exemplos negativos de pais, né? Então, por isso a gente constrói também que a mãe ama mais. Mas isso não é verdadeiro em todos os casos, né? Com certeza. Bom, vamos seguir em frente, então. Vamos passar agora para os seus irmãos, né? Falamos de mãe, agora vamos falar dos irmãos. Quem quer fazer a leitura? Quem quer? Alguém quer? Quer fazer, Meire? Eu faço. E seus irmãos, nas línguas faladas na Palestina naquele tempo, não havia o termo primo, todos eram chamados irmãos. Mesmo no Brasil, em vários lugares, subsiste a designação primos-irmãos. Segundo consta, o vocábulo foi usado por São Jerônimo, sábio que dedicou sua vida ao estudo das Escrituras, quando realizou a tradução denominada Vulgata Latina, para evitar dúvidas. Em Lucas, o anjo Gabriel falando a Maria: "E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril." Lucas 1:36. Ainda hoje persistem as polêmicas sobre o fato de que Jesus tenha ou não tenha tido outros irmãos. A par disso, o estudo visando retirar a letra, o espírito que vivifica, sugere que por primogênito não se considere apenas o primeiro de vários filhos, mas principalmente de que ele estará sempre à frente de quantos vão se elegendo conscientemente como filhos do mesmo Pai. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Para nós espíritas, a questão da virgindade de Maria envolve o conhecimento e exemplificação do Evangelho. Todos nós precisamos dar corpo ao Cristo em nossas vidas. Só conseguiremos fazê-lo com o sentimento, o pensamento, a palavra e a ação, virgens de tudo que for contrário ao bem.
Legitimamente, o ser consciente de seu papel no contexto evolutivo reconhece sempre, em cada companheiro, o irmão em Cristo, constituindo isso na certeza de que há uma e única família no universo, tendo o Criador por Pai de bondade e misericórdia. Ótimo. Bom, eu vi que na semana passada vocês aprofundaram bastante nessa questão aí, né? Falaram sobre essa questão de primo, de irmão. A Nara até trouxe alguns questionamentos sobre a questão de irmãos. E fiquem à vontade para conversar novamente ou para fazer novas considerações. Então, Bernardo, eu estava vendo um texto que, na época, né, as famílias moravam sempre muito perto, né, uma das outras nas comunidades, principalmente lá na Palestina, né, nos vilarejos. Então, moravam tudo perto, às vezes, alguns até na mesma casa. Então, por isso que chamavam primos, irmãos, né, os primos, porque eram muito próximos. Então, todo aquele que era muito próximo da família era tratado como irmão. Eu achei interessante. Só você lembrar lá na avó como que era antes, né, Meire? Morava todo mundo junto, podia chamar todo mundo de irmão, podia? Tudo junto e misturado. Tudo junto, misturar. E é como nós estamos aqui na Terra, né? Nós estamos assim. Mas eu acho legal que ele fala aqui do primogênito, uma coisa que a gente não abordou tanto, né? Mas ele fala assim, ó, não é para entrar na polêmica de que o primogênito tem que ter supremacia em relação aos outros filhos, mas existe uma lógica, o primogênito vai ser o mais velho, não é? Então, Jesus é esse irmão que ele alcançou essa evolução espiritual antes da gente, né? E isso não vai mudar. Achei legal essa analogia que ele fez aqui, que a gente tem que considerar isso, né? Que nós somos irmãos dele, mas precisamos segui-lo, né? E precisamos dele para dar corpo às nossas vidas, né? A nossa evolução espiritual, né? Achei muito bacana isso. Esse irmão mais velho em evolução, né? Já trilhou todos os caminhos, né? Que a experiência podia lhe dar. E como irmão mais velho, ele vem para socorrer os irmãos mais novos nessa jornada de ascensão espiritual, né? Isso. Oi, Hernani, eu estou com uma dúvida aqui. O João Batista era primo de Jesus, né? Filho de Isabel, né? O João Evangelista, pelo texto, a parte que a Nara deu, ele era filho da irmã de Isabel, então ele era primo também. Tem que voltar lá para ver. Eu não prestei muita atenção nesse detalhe exatamente, não. Vamos ver aqui. Maria era prima de Isabel. Eis que Isabel, tua prima, concebeu, no caso João Batista. Tinha irmã, também de nome Maria, casada com Cleófas, ou Alfeu, mãe de Tiago Menor, Judas, Levi, José, Simão, e outra, Salomé, casada com Zebedeu, cujos filhos eram João, o evangelista, e Tiago Maior, um dos mais íntimos apóstolos de Jesus. Isso mesmo, irmã de Maria, que chamava Salomé, que era a mãe de João. Era outra prima de Maria. Então ela... Parece que ele está falando... Parece que ele está falando desses irmãos, dessas irmãs de Isabel, não parece? De Isabel, isso. Isabel. De Isabel. Então era um primo também, ué, de Jesus. Mas o Judas, no caso, que fala Judas aí Judas também. Tadeu aí. Judas Tadeu. Aí não é o mesmo Judas apóstolo, né? Não é Judas Iscariotes, é Judas Tadeu, Silvio. Então, mas não é um dos apóstolos, né? Sim. Porque tinham dois, não Judas tinha? Tadeu. Dois. Judas Tadeu era um dos apóstolos. Tinham dois Judas, Judas Iscariote e Judas Tadeu. Isso. O Judas Tadeu era primo também. E o Levi também. E o Levi também. Isso. Eu estava devendo isso aqui, lembra? Desde a reunião do Carlos Gimenez.
Só não consegui achar, agora achamos. Achou. Então, eu acho que eu entendi assim, ó. Ela era prima da Isabel, a Maria, mãe de Jesus, prima de Isabel, que tinha várias irmãs. Então, as irmãs também eram primas dela, né? Assim, a Salomé, a mulher lá, a outra Maria, que é do Cleofas lá, né? Elas eram todas irmãs, então eram primas também. E aí a gente vê que eles, Lá então... todo mundo é primo. Igual a Meire falou, é tudo junto. O que tem? O Toy falou que era tudo Todo primo. mundo é primo. Mas fala de Pedro também, mas Pedro era muito mais velho, não É é? que esse Simão Eu aí, acho acho que que é Simão. Esse Simão, Silvio, eu acho que é Simão Zelote. Eu acho. Não é o Simão Pedro. não é o Pedro, né? Eu Não é o acho que Simão não. Pedro. Não tenho certeza. Porque os nomes se repetem muito, né? É. Mas Porque sabe o que é Pedro era legal? irmão de André, né? Isso. O Pedro era Pedro era irmão do irmão de André. André. Então, Isso. e pela idade também não bateria, né? Porque Maria era novinha, Isabel era um pouco mais velha, mas Pedro, Simão Pedro era muito mais velho. Essa Então, não Salomé, poderia ser filho da irmã Isabel. essa Salomé, esposa de Zebedeu, é aquela que chega e fala para Jesus, quando ele entrasse no reino, era para ele colocar um filho à sua direita, outro à sua esquerda. Aí Jesus fala, será que eles poderão beber o cálice que vou beber, né? É esses aí que ela fala, que o Humberto de Campos conta também, e no Evangelho segundo o Espiritismo tem essa passagem também. Olha, eu acho tão interessante, assim, fazendo elucubrações. Né? Quem não gosta muito, me perdoe. Mas se a gente partir de um possível princípio de que Jesus não se destacou apenas depois dos 30 anos, vamos supor que ele já apresentasse características especiais desde a infância. Então, significa que para esses apóstolos que eram primos, não era novidade. Eles cresceram vendo isso, né? Então, isso explica por que na hora que Jesus foi lá falar, por exemplo, com Levi, ele foi, né? Por exemplo. Não é só porque Jesus hipnotizou ele, né? Que a gente costuma imaginar que Jesus foi lá, fez uma mandinga e o Levi ficou doidão, largou a coletoria e foi embora, né? Então, eu acho Eu mais acho que legal. tem duas coisas, Ramon, que, vamos dizer assim, referenda essa questão deles saberem que Jesus já tinha, assim, lógico que foi acontecendo no convívio. Mas, por exemplo, quando ele tinha 12 anos, a mãe viu, ele discutindo com os doutores, né? Foi uma coisa que, é lógico, gente, que isso era falado na família. E depois, quando ela chega, eu acho que isso vem reafirmar, quando ela chega e fala assim, façam tudo que ele manda lá nas bodas de Caná, uai, gente, ele não tinha começado o seu ministério ainda. Façam tudo que ele vos mandar. Ela estava consciente, assim, que ele tinha um poder, sei lá, eu penso. Sabe o que eu penso? Esse fato de Jesus ter irmão ou não ter irmão, isso historicamente é até interessante, né, para comprovar alguma coisa. Mas, na essência, isso não muda nada. Porque o que Jesus realmente veio fazer, ele fez ser irmão com irmão, gente. O objetivo dele, a Nara mesmo falou, né? Que veio apresentar o Pai. E apresentou muito bem, né? E é a mesma coisa, o texto fala sobre a virgindade de Maria, né? A gente já conversou sobre isso aqui, a gente respeita, né, as posições de cada um individual, mas isso também não altera nada, né? O que a gente sabe é que essa pureza que o Honório começou a falar aí, ó, um espírito altamente evoluído, extraordinariamente evoluído. E ela era, para vir com uma incumbência de ser a mãe do Messias, do Salvador, só podia ser muito evoluída,
Então, essa é a essência de tudo que a gente tem que perceber. E no finalzinho da fala, fala assim, ó, legitimamente, o ser consciente do seu papel no contexto evolutivo reconhece sempre, em cada companheiro, o irmão em Cristo, constituindo isso na certeza de que há uma e única família no universo, tendo Cristo por Pai de bondade e misericórdia. Ou seja, somos todos irmãos, é uma família só. Se a gente ampliar a nossa visão, nós vamos ver que todo mundo é irmão de todo mundo. E o que a gente realmente precisa perceber é isso, porque assim nós agiremos com compaixão, com amor, com uma visão diferente do que às vezes a gente não tem. É isso mesmo, irmão. Nós somos filhos do mesmo Criador, Mesmo Criador. né? Como dizia Jesus, ovelhas do mesmo rebanho. Farinha do mesmo saco, né? O Tonho chutou, deu uma minerada, né, na fala aí. É só a gente trazer autor mineiro aí que ele começa. Pronto. Seu Nório deve estar aqui. Ele sopra no ouvido de uma hora de outra. Agora ele foi lá no Tonho e falou, tá muito sério isso aqui. Deixa eu dar Gente, uma... agora, vocês estavam falando aí, Maria, prima de Isabel, né? Primo com primo, alguém tem que ser irmão. Pai ou mãe, quem que era irmão? Para ser sobrinha, prima com primo. Por exemplo, a mãe da Maria era irmã da mãe da Isabel. Isso aí vocês sabem, porque vocês sabem tudo. A única coisa que eu sei é de que nada sei. Então, isso aí ninguém cogitou. Eu não gostei, não. Não aparece, né? Vai ter que fazer uma ligação lá para o Boberg, lá para ver se ele tem alguma informação sobre isso aí. Você está querendo muito, Antônio. Ué. Neto, ué. É. Aí também já é demais. Se nem de José a gente tem muita informação, que dirá dos irmãos dele. Ou de Maria, né? É, mas isso aí é o de menos, né? É só, Entrar por esse caminho aí, não vai ficar perdido. é só um estudo, uma curiosidade, né? Estava comentando com a Marlene. O negócio é o ensino moral. Eu estava comentando que, por exemplo, o Boberg veio aí, ele representa esses pesquisadores e tal. Quando eu li esses livros, eu fiquei meio balanceada. Eu precisei definir meu posicionamento, né? Como que eu ia trabalhar as ideias, né? E aí você lembra do trabalho de Kardec, né? Que pegou só a parte moral. Esse estudo que vocês fizeram, olha que beleza, na parte moral, né? É muito rico, ajuda a gente realmente. Agora, entrando nessas questiúnculas, né? Não traz nada. É tirar o espírito da letra, né? Verdade, não agrega muita coisa, né? É claro, a título de conhecimento é interessante, se a gente souber algum detalhe, né? Mas a questão principal é que o Kardec colocou no Evangelho mesmo. A parte moral, a gente vai discutir, mas não vai conseguir alterar aquilo ali. Aquilo ali é uma lei natural e vai ficar para a eternidade. A lei do amor é universal. Exatamente. Bom, vamos em frente, então. Vamos colocar esse finalzinho, Ramon, pretendendo falar-lhe? Vamos lá, Meire. Pretendendo falar-lhe.
podemos ter o propósito de nos dirigir a Jesus, aos amigos espirituais. Os impedimentos, quando existem, não são da parte deles, mas da nossa. A expressarem deficiências e dificuldades que ainda não nos são inerentes. O Evangelho é a fonte que nos ensina, através de exemplos, como superá-los. Zaqueu subiu a uma figueira brava para vê-lo, já que a sua pequena estatura e a multidão constituíam empecilhos, quase que insuperáveis. Pequena estatura refletindo sua pequeneza espiritual e a multidão de caráter externo, na forma de obstáculos do caminho e interno, pela soma das próprias imperfeições. A mulher cananeia soube insistir e cultivar a humildade. O cego de Jericó vence a reação negativa da multidão e é chamado por ele. Pretendo falar-lhe, convoca o espírito a refletir quanto às disposições íntimas em procurar objetivamente aquele que é a luz do mundo. Movidos pela proposta sincera da mudança, recorremos sempre a ele na certeza de que seremos atendidos. Então, aqui ele está falando de Zaqueu, né, que Zaqueu vence os obstáculos, porque realmente ele queria ver Jesus, né? Quando ele sobe naquela árvore, é uma tomada de decisão que ele dá na sua vida de mudança, né? Como tantos outros, o cego de Jericó, que ultrapassa aquela multidão, né, para ver Jesus, né? É esse encontro, é essa busca mesmo, né? A mulher cananeia, que não podia chegar perto, né, de Jesus, mas ela pede, né, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Né? Ela implora, ela tem esse ato de humildade realmente de encontro ao Cristo. Então, assim somos nós, né? Na nossa vida, é ter atitude realmente da mudança, né? De busca mesmo. É que às vezes para fazer o bem ou para procurar o bem, o próprio Evangelho, não sei se é o Evangelho, eu acho que é o Livro dos Espíritos, que fala que os bonzinhos são muito tímidos, né? E às vezes os maus são audaciosos, né? Então a pessoa que quer fazer bagunça, ela roda baiana, ela grita, ela faz, e os bons são tão tímidos, né? Procura oportunidade ali, fica quietinho. Mas você vê, Zaqueu não importou se ele era o chefe dos arrecadadores de impostos, publicanos, foi lá e subiu na árvore. Fale o que quiser falar. A mulher cananeia também, o cego de Jericó, jogou a capa. Ele tinha uma capa que era concedida pelo Estado. Ele podia fazer mendicância. Ele jogou a capa e falou, eu quero ser curado. Então, a gente vê que muitas vezes a gente tem que ser um pouco audacioso para fazer o bem. Aí cai no que o Ramon falou, é só vontade? Não, a vontade é muito importante, mas se essa vontade estiver imbuída do amor sincero, aí ele vai abrir porta mesmo, né? Com certeza vai desbravar aí para que a nossa voz seja ouvida. A gente vê inúmeros exemplos, pessoas que começam com obras pequeninas, mas com a dedicação à vontade, fazem obras enormes, maravilhosas. Falei demais. É porque Jesus é vida, né? E vida é movimento, é ação, né? É busca, é procura. Porque quando ele fala, minha paz vos deixa, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a do mundo ela é transitória, ela é ilusória. Mas a de Jesus, ela é permanente. Mas não é uma paz ociosa, é uma paz que você tem que buscá-la, você tem que construir, né? Essa construção dentro de cada um de nós. Esse movimento, né? Essa ação. Essa busca incessante de estar melhorando, né? De estar correndo atrás da nossa perfectibilidade. Mesmo que devagarinho, mas a gente não pode parar. Né? Como dizia o próprio Lucas, né? O que importa é caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Isso é lição de perseverança para todos nós, né? Claro. Você sabe, mesmo, você fez eu lembrar uma coisa.
a gente tem algumas pessoas que falam assim, mas Jesus está muito longe da gente, espiritualmente falando. Não adianta querer ser Jesus, que Jesus está muito longe, né? Se você estiver realmente olhando para Jesus para sentir culpa, é melhor você encarar desse jeito, né? Porque realmente, né? A gente ainda é falho, nós vamos errar, né? Mas, por outro lado, esse ímpeto, né, de buscar, aí a gente tem que ter, né? Usar ele como meta, como alvo, como exemplo. Achei tão simbólico, né? Zaqueu subiu a figueira brava, né? Quer dizer, como se fosse esse montão de coisa que a gente tem que vencer dentro da gente, essa figueira brava. Ele era baixinho, né? E ele era baixinho, né? Ou seja, ele era vamos dizer, se essa estatura representa o nível de evolução espiritual, então significa que ele ainda estava num estágio primário, né? E com um monte de coisa para vencer, só que ele subiu, né? Ele teve esse ímpeto e foi com Aí é muito... interessante, Ramon, que para ele ver Jesus, ele precisou se elevar. Isso. Então, essa subida na árvore, você pode tirar essa interpretação que para ver Jesus, ele precisou se elevar. Eles não falam que espírito, a gente só vai ver, perceber e compreender Deus conforme nós nos purificarmos. É a mesma coisa. Espírito puro vê a Deus, compreende, né? Nós estamos aqui na casca grossa ainda. E o Zaqueu se elevou para enxergar Jesus. E lembrando aí, né, do que Kardec fala do Evangelho, que ele seria o guia das nações. Olha que maravilha, né? É isso mesmo a frase? Mais ou menos isso, né? Que seria assim, para orientar as nações. Olha que maravilha. Que força que tem a mensagem de Jesus, né? Eu acho que esse pretendendo falar-lhe vai assim de encontro direto com a gente. Quando eu pretendo, eu quero chegar lá. Mas eu acho que tem que ter um movimento interior de decisão. E essa decisão, ela não será só de palavras, né? Eu quero. Tem pessoas que é assim, eu quero tanto emagrecer, mas ela não larga de comer 3 pãozinhos de manhã de jeito nenhum. Ela não... Você entendeu? Então, eu quero emagrecer. Então, toda a nossa meta, ela tem que passar pela decisão. Então, quando assim, pretendendo falar-lhe, que é a frase, né, que a gente leu. Quando a gente pretende uma coisa, como o Zaqueu, que vocês citaram, ele tomou uma decisão. Ele se elevou, ele foi, o cego foi, a mulher cananeia, ele fala lá na Amélia Rodrigues, conta que Jesus fala assim, o Senhor alimenta-se do pão, mas os cães se alimentam dos farelos, e ela conclui e fala assim, eu não importo de ter um farelo para o meu filho, porque ela queria que curasse o filho, né? A mulher cananeia. Então, ela não importou, foi um ato assim, de humildade dela, né? Quer dizer, ela não importava de ficar com as migalhas dos cães, porque Jesus faz uma colocação, impulsionado ali pelos apóstolos, porque ela estava quebrando regras, né? Ela foi falar com Jesus, não podia, porque era mulher, era cananeia. Cananeia era, no caso, considerado gentio, gente sem religião, né? Cheia de práticas exteriores, aquelas coisas. Aí ele fala assim, o alimento é para o Senhor, os cães comerão só as migalhas. Ela fala, eu não me importo
que os cães, de comer a comida, as migalhas dos cães. Olha o ato de humildade. Aí Jesus mostra para eles, para os discípulos, essa postura dela de humildade. Então, o que eu queria falar, eu fui para o outro lado. Oh, meu Deus. Não, falar assim, que esse pretendendo falar-lhe, esqueci, viu, Tony? Pretendendo falar-lhe, essa pretensão nossa deve ser seguida, como a Meire falou, ação. E tem um autor que eu estou lendo agora, ele fala decisão. Essa Atitude decisão de nossa é uma atitude de ir, de construir. Despertar. Então é isso, gente, nossa. Quando a pessoa desperta, ela vai com tudo. Ela vai com tudo. Pena que a hora passa muito rápido, né? O estudo dá uma maravilha, mas nós não temos pressa. Demorou 9 meses para nascer, né, Antônio? Tem gente que nasce de 7, mas a maioria demorou 9. Vamos, no próximo domingo a gente conclui, né, Ramon? Acaba de estudar o restante, não falta muita coisa, não. Vamos falar sobre a parentela, sobre a família universal, sobre estendendo a mão, sobre a vontade divina. Nossa, falta bastante, sim. É perigoso não dar, depois não. Mas não tem problema. Nós vamos seguir o assunto, está interessante, não está? Se vocês acharem que também já esgotou, a gente passa para outro. Mas o assunto... Falta apóstolo ainda? Oi? Falta apóstolo ainda? Falta o André, que eu vou fazer, e o... Esqueci, Ramon, qual que você vai fazer mesmo? Tiago Maior. Tiago Maior. Tiagão. É o seguinte, então vamos continuar semana que vem, o que vocês acham? Tá legal, né? É maravilhoso. Perfeito, então. Bom, pessoal, eu vou pedir para a Rita fazer a prece hoje. A Rita está com tanta energia hoje, que tenho certeza que ela vai fazer a prece. Então, nós vamos, nesse momento, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade desse encontro, pela nossa disposição em aprender. Te pedimos, Senhor Jesus, que circunde os nossos esforços, a fim de que possamos prosseguir essa nossa jornada, buscando sempre, Jesus, crescer em direção a Ti. Que a Tua paz, a Tua infinita luz e misericórdia esteja conosco e alcance, Senhor Jesus, a todas aquelas pessoas que sofrem, especialmente aquelas que se encontram em leitos de hospitais, em seus próprios leitos, passando por sofrimentos, por dores atrozes. Que a Tua paz, a Tua infinita luz e misericórdia, Senhor, esteja com todos nós. Que nós possamos prosseguir munidos de bom ânimo, Senhor, buscando sempre a paz, a compreensão e o amor incondicional. E assim seja. Viva Jesus. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima Tchau, pessoal. semana.